Princesas e arteiros, Prica aqui. E esse vídeo é especial, porque vocês me pediram muito lá no meu Instagram para eu trazer de novo a pintura do girassol. Eu pintei esse girassol numa encomenda e muitos de vocês ficaram, que cor que você usou? Cadê o risco? Eu até tinha compartilhado esse risco numa pintura que eu fiz num caderno de couro, tá? Então eu resolvi pintar no tecido para poder passar um guia de cor para vocês. Então já vai deixando seu like no vídeo, se inscreve para você que está chegando agora e não é inscrito, inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para você receber notificações de sempre que eu postar uma aula para vocês. Aqui o risco estará lá no meu Instagram, na bio do perfil, no canal que tem lá na bio de transmissão, dentro do Instagram mesmo, não é no Telegram, tá? Procure por Prica Dicas e Conteúdo na bio do meu perfil, clica nesse nome e entra, é gratuito. Ou, se você preferir, você pode entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. O link desse grupo estará no comentário fixado. Então, bora pra aula? Ó, eu transferi com carbono azul bem fraquinho, então por isso que tá bem desbotado mesmo. Essa é a intenção, para não ficar aparecendo muito, tá? Eu vou mostrar pra vocês as cores que é a pétala, tá? Ó, onde vocês vão ver que tem mais claro, depois tem umas que é mais escura. São bem parecidas de fazer, só vai mudar que algumas você vai ter que escurecer mais, tá? Por que que eu tô explicando isso? Porque eu vou pintar algumas com vocês, mas eu não vou pintar todas, tá, gente? Eu vou, para ficar uma aula mais dinâmica, para não ficar enrolando muito vocês, farei algumas pétalas, depois é só você seguir a sequência e acompanhar pela foto que vai estar junto com o risco no canal, tá? Lá no canal e também lá no grupo do WhatsApp, tá? Mas vamos lá para a sequência de cores. Primeira coisa que a gente vai fazer é pintar a nossa pétala de melão, tá? Então, eu vou pegar essa cor, que se chama melão, e eu vou preencher uma pétala. Eu vou fazer uma de cada vez, tá? Ó. Eu tô com uma placa por baixo aqui com cola permanente segurando a minha bolsa. E ela é de lona, tá? Então, ela segura um pouco mais a tinta. O que que eu quero dizer com isso? É um pouco mais rígido para pintar, tá? Ela segura mais meu pincel com a tinta, tá? Então, eu preciso esfregar bem para que a tinta preencha bem a trama aqui da lona, tá? É diferente do algodão cru. O algodão cru é mais fácil de pintar do que a lona. Ó, feito isso, vamos lá para nossa sequência. Vou pegar um pincelzinho. Ah, eu esqueci de falar o pincel que eu tava usando, né, gente? Ó, esse pincel aqui é o C502, tá bom? C502, número 10, da Castelo. Todos os pincéis que eu vou usar aqui são da Castelo, tá? Ó, vou pegar o amarelo canário para fazer a parte mais clara. E agora eu vou usar o C523, número 4, ó. Então, com o canário, eu vou clarear essa parte aqui, fazendo o meu pincel, trabalhando com ele de lado, fazendo esses risquinhos para deixar esses tracinhos mais claros. E também eu vou trabalhar junto com ele o meu branco, tá? Para misturar junto aqui, ó. Então, o branco eu já trabalho aqui junto, porque ele clareia mais, ó. Ó, tá vendo? E aí ele vai ficar dessa forma. Agora, o que que a gente faz? Eu vou pegar a cor caramelo, que é essa daqui. Eu não tenho, Pri, pode ser o tijolo, que dá para substituir com tijolo, tá? Ele é só um pouco mais claro. E eu vou vir aqui, ó, desse canto aqui, ó, puxando para dentro, ó. Então, eu vou fazer assim e vou trabalhando, puxando, ó. Aos poucos aqui, ó. Então, eu vou colocando pouca tinta. E eu faço
esses tracinhos. Posso levar um pouco lá pra cima? Pode, fica bonito assim. Só toma cuidado pra você não subir muito por cima do branco, tampando o branco, né? Ó. Tá vendo? Dessa forma, tá? E aí eu vou fazer todas assim, tá? Vou fazer mais algumas delas aqui com vocês. E todas eu vou repetir esse processo, tá? Então a sequência é... Opa, peguei errado. A sequência é melão. Já tava pegando a cor errada aqui, gente. Ó, melão. Vai dar uma diferencinha aqui, deixa eu esfregar bem. Até a prof confunde aí, ó, os potinhos. Minha vista, gente, anda tão cansada que às vezes eu confundo. E era raro isso acontecer, mas é a idade. Ó. Então, eu vou preencher com o melão. Depois o melão, agora sim, o amarelo canário. Deixa eu trocar de pincel, que esse aqui já não dá para trabalhar. Então, agora sim, o amarelo canário. Então, aí depois que eu faço o canário, eu pego um pouco de branco para dar uma iluminada. Depois que eu faço isso, agora a gente vem com o caramelo. E vai ter uma outra cor, só que ela vai deixar pra ela fazer depois, tá? Então, ó, aí eu venho com o caramelo e vou puxando aqui desse cantinho pra dentro. Faço aqueles tracinhos que eu falei, que fica legal fazer. E puxar um pouquinho aqui entre o branco. Ó, tá? E vou seguir com essa sequência, tá? Sempre olhando a foto para ter uma comparação, né? Minha referência. Importante você sempre estar de olho na referência, tá? Para você não fugir muito do que precisa ser, tá? E aí, você segue nessa sequência. Vou fazer só mais uma, tá? Ó, então, melão, novamente. Ah, primeiro você pode pintar tudo de amarelo e depois fazer? Pode, tá? É que quando tá molhado, eu acho mais fácil, mas dá sim. Tem várias aulas aqui no canal que eu faço preenchimento, depois eu volto. É que nesse tecido aqui, esse tecido eu já prefiro trabalhar molhado, gente, porque esse tecido aqui, ele é muito áspero, né? E se eu não trabalho molhado, fica mais difícil para mim. Então, por isso que eu estou fazendo um a um, né? As pétalas de cada vez, tá? Então, agora vamos mais um pro canário, tá? Passar novamente a sequência, não esquece. É melão, canário, branco e depois caramelo, tá? Vamos lá. Canário. Puxa o branco para eu dar uma iluminada em alguns pontos. Tá? Depois, o caramelo.
Olha aí. E você vai seguir nessa sequência, tá? Aí você pode fazer, algumas você vai ver que é mais clara, então aí você clareia mais, você põe mais branco, né? E canário, né? No caso, canário primeiro, depois branco, onde forem as mais claras, tá? Mas não esquece, a sequência é sempre melão, amarelo canário, branco, depois o caramelo. E depois a gente vai ter a outra cor que vou fazer, né, nessa outra parte. Então, pode pausar o vídeo agora aí, para você poder fazer, caso você esteja acompanhando. Senão, na sequência agora, a gente já vai para essa parte que a gente vai intensificar a parte mais escura. Olha só como que ficou as pétalas, tá? Lembra que eu falei que é tudo bem parecido. Tá vendo que essa tá mais vibrante aqui, tá mais clara? Eu deixei feito só para você ver a cor que a gente vai usar também, tá? Mas, vamos lá, o que que a gente vai fazer aqui primeiro? Lembra que eu falei que a gente voltava escurecendo? Mas não é em tudo, tá? A gente vai escurecer sim essa região que tá mais voltada para cá, e a gente vai usar a cor cerâmica, tá? Então, a gente vai pegar um pouco desse cerâmica e vamos escurecer essas partes do lado de cá, tá? Então, ó, vou pegar um pouquinho no canto do meu pincel, ó, e vou escurecer, ó, desse lado, fazendo alguns tracinhos aqui embaixo, ó. Esfumo um pouquinho, ó, faço assim um esfumadinho, mas é só mais embaixo, tá vendo? Não é pra você subir puxando por cima do nosso caramelo. Lembra que eu falei que senão não teria necessidade, né? Essas camadas são para aparecer cada cor separadinha, né? A gente trabalha uma com a outra aqui, mas sem cobrir a outra, tá? Senão não teria por que fazer, se eu vou cobrir, né? Ó, então eu trabalho com cuidado para que eu não tampe, ó. Então eu vou vindo aqui, ó, esse cantinho tem que ser mais escuro, mas ó, faço um pouco de puxadinho porque embaixo é mais escuro, ó. Mas é mais embaixo, tá vendo? Olha a diferença que dá, tá vendo? Vai dar mais profundidade aqui para as pétalas, tá? Então, faço aqui em todas, tá? Que são a maioria desse lado de cá. Do lado de cá, não. Só alguns pontos estratégicos que são cantinhos, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Aqui, a gente mantém, tá? Ó, como que eu sei? Você vai perceber que são pontos que estão mais escondidos, ó. Que nem aqui tá embaixo, ó. Então, aqui tá embaixo, eu escureço um pouquinho, porque a de cima tá fazendo sombra nessa. Tá vendo? Aí, eu escureço um pouco mais. Aqui, ó, por estar no cantinho. E você trabalha sempre com o pincel de lado, não de frente, assim. A pincelada é com um pincel que a gente chama posição ponta de faca, tá? Presta atenção, porque senão não dá certo, tá bom? Fica muito grosso sua pincelada, se você fizer com pincel assim, tá? Não é assim, é assim, tá bom? Pra sair certinho esses risquinhos, ó. Olha que diferença que dá, né? Com o cerâmica. Então, eu vou colocando em pontos que são mais escondidinhos. Ó, por exemplo, aqui tá no cantinho. Aqui, ó, tem uma viradinha. Aí eu faço um pouquinho, só um pouquinho, porque aqui é mais escurinho, entendeu? Só nesses lugares. E vou continuando aqui fazendo, tá? Em todos os cantinhos que tem, tá? Sempre aqui, ó, começando de baixo, desse lado aqui. E continua aí, dá sequência. Depois que a gente termina isso aqui, a gente vai clarear desse jeito aqui. Feito o cerâmico, olha como dá uma diferença, né? E agora a gente vai fazer essa iluminação, tá? Retocar em alguns pontos, tá? E eu vou usar o amarelo canário, tá? Pra fazer isso. Então,
aqui nessas áreas que são mais na ponta, eu vou trabalhar com ele, ó, como ele já deixa mais vivo. Ah, Pri, mas eu não quero porque eu usei no outro tecido, ficou aparecendo bem. Beleza. Aqui, como é a lona, a tinta vai mudando muito conforme a gente pinta, ela some, meio que clareia, né? Então, eu acho que tem necessidade sim de fazer, ó, porque dá uma boa diferença, fica bem bonito, tá? Então, por isso que eu vou fazer, ó. Vai ficar bem bonito esse acabamento agora aqui, tá? Então, acho que é importante fazer. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho, nem é muito, ó, tá? Alguns cantinhos aqui da ponta, só pra acender um pouco a luz aqui dele, tá? Porque tá um pouco apagada essa luz, tá? Então, ó, e aí eu coloco aqui em alguns pontinhos, tá? Vou fazer, ó, é onde eu fiz a maioria, né, com o canário, você vê como clareia muito, né? Por isso que eu tô voltando agora e retocando, tá? E aí eu vou retocar em todas aqui, tá? Você pode retocar e na sequência também, agora depois que a gente já faz isso, eu vou voltar mostrando pra vocês como que eu faço a parte aqui do meio da semente. Olha como que ficou essa iluminação. Deixa eu até tirar um pouquinho o zoom aqui pra vocês, olha só que lindo, né? Fica bem charmoso as pétalas, né? Agora vamos lá para esse miolinho aqui, para vocês entenderem como que funciona, tá? Ele tem aqui sempre essa abertura aqui no meio, tá? Que a gente vai fazer com sombra e luz para dar essa profundidade. Mas eu geralmente faço aqui fora primeiro, tá? Eu pinto tudo, mas eu trabalho a parte de fora, depois eu já marco a parte de dentro. Espera aí que vocês vão entender, tá? Primeira cor que a gente vai usar é o rústico. E a gente preenche toda essa parte aqui, ó. Só não vou preencher essa parte ainda, porque senão eu perco o risco, tá? Como é uma cor muito escura, né? Se eu não desviar aqui, né? Eu perco ela. Então, ó, aqui eu vou preencher tudo com rústico. Terminando de passar o rústico, a gente vai fazer o seguinte, tá? Você vai pegar ocre ouro, aliás, esse não é ocre ouro, desculpa, gente, é siena natural, tá? Sempre confundo. Lembra que eu falei que minha vista tá ruim? Realmente. E porque também eu coloquei uma luz nova aqui no ateliê e eu ainda tô me acostumando com ela. Então tem hora que algumas cores ficam bem mais claras por conta dela, e aí eu me confundo. Põe aqui, ó, só de um lado o pincel. Esse aqui é o C522, número 8. E eu vou trabalhar aqui, ó, fazendo esse pipocadinho da sementinha do lado de fora aqui, dessa parte, tá? Aí eu viro de lado. Desse lado aqui, eu viro pra cá, com cuidado, pra não ficar muito estranho, ó. Ah, Pri, mas eu não consigo fazer assim. Você pode fazer com pincel line, boleador, tá? Caso você não consiga fazer com o pincel porque você acha que fica muito grande, faz no pincel de contorno, pincel line, tá? Mas você tem que tomar cuidado com a quantidade de tinta que você põe no pincel pra fazer com pincel grandão, tá? Ó, eu mesmo tem hora que fica um pouco maior. Fica um pouco maior do que precisa. Só que ele não é pra ser uma bolinha, ele é pra ser um pouquinho mais compridinho mesmo, tá? Não é que ele precisa ser uma bolinha, ó. Ele é mais compridinho, esse detalhe aqui, tá?
Ó, fiz esse negócio na volta, beleza. Agora, pra eu fazer a parte de dentro, eu vou pegar preto. Agora que eu já fiz isso aqui, né? Porque isso aqui é só pra marcar, vai ter um retoque, tá? Então, eu pego agora preto e eu faço aqui a parte de dentro uma sombra. Deixa eu só coisar a tela aqui. Ó. Uma sombra. Peguei preto demais agora. Lambuzei meu pincel. A sombra aqui desse lado. E vou trabalhando preto junto com o rústico agora aqui, tá? Ele vai ter que ficar mais escuro do que o lado de fora. Então, eu vou pegar o preto e misturo junto com o rústico no pincel mesmo, tá? No próprio pincel eu pego os dois, ó. Os dois juntos. E vou mesclando. Porém, esse lado de cá tem que ser mais escuro, tá? Ó, tá bom? E aí, eu preencho essa área aqui. Eu preencho toda ela sem deixar buraquinho, tá? Tem que tomar cuidado pra não deixar nenhum buraquinho aqui e ficar falhado. Principalmente a lona, ela engana, gente. Ela deixa, às vezes, um buraquinho, principalmente com a cor escura. Você pensa que preencheu por conta da iluminação, que brilha a tinta, então você acha que tá preenchido, e às vezes não tá. Às vezes tá com buraquinho, porque a luz deixa, como a tinta tá molhada, ela tá brilhando, você não percebe, né? E aí dá essa impressão. Ó, fiz isso, tá vendo? Ó, que fica mais afundadinho essa parte aqui, onde eu deixei mais preto ali, tá? Mas a gente vai sombrear. O que que agora a gente vai fazer aqui? Agora, a gente vai trabalhar esses detalhes. Então, agora eu vou pegar um pincel menor mesmo pra fazer com mais cuidado, tá? Ó, eu vou pegar o meu pincel. Esse é o C600, tá? Eu vou fazer essas bolinhas agora aqui do lado de dentro. Aí sim, serão bolinhas, tá? Aqui do lado de dentro. Com o siena natural. Vou fazer, vai fazendo até você preencher, tá? Aqui é bolinha, tá? Então, e do lado de fora é aqueles compridinhos que eu falei pra você, tá? Aqui, eles vão vir mais assim, ó, igual a gente tava fazendo. Aqui, desse lado de cá, é mais compridinho. E aí, você vai fazer saindo um pouquinho pra dentro aqui, de fora dessa borda agora, tá? Ó. Ó. Então, você faz a cabecinha mais compridinha e depois você puxa, como se fosse uma vírgula, tá? Um pouquinho assim. E quando vai chegando pra cá, ó, aí você vai fazendo como se fosse mais bolinhas. Mas quando tá aqui na beirada, ó, você faz mais compridinho. Tem hora que sai, tem hora que não sai, gente, depende do ângulo que pega o pincel aqui, ó. Como eu tô fazendo um ângulo que não é muito favorável, que é mais pra mostrar pra vocês, pra mim fica um pouco ruim de fazer tão compridinho, mas ó, tá vendo? E aqui eu vou fazendo mais como se fosse bolinhas, tá? E vou fazer até chegar à borda. Aqui não precisa chegar à borda, mas eu vou fazer algumas assim mais fraquinhas, ó, amassando o pincel pra ficar mais compridinho, ó. Tá? E aqui você vai fazer tudo. Tem que preencher tudo, tá? Com bolinhas aqui. Demora um pouquinho, tá? É paciência, ó. Aqui mais compridinho, ó. E eu vou mais ou menos até essa parte aqui, ó. Só que eu vou chegar um pouco mais falhadinho, ó. Não precisa chegar tão
forte. Aqui em cima, sim, que você deixa bem forte. Ah, Pri, mas ele clareia. Ó, você pode fazer o seguinte, nessa parte você quer que deixe mais claro, você pode misturar com um pouquinho de branco. Quer ver? Eu vou misturar um pouquinho aqui. Na verdade, eu nem vou misturar no branco, vou misturar no meu amarelo. Como eu usei bastante, coloquei aqui, ó, o amarelo bebê, sobrou muito. Aí a gente não gosta de desperdiçar tinta, né? Então, eu vou pôr aqui um pinguinho de água. Porque eu uso água, mas não coloco dentro do pote, gente. Eu misturo um pinguinho sempre assim quando eu preciso diluir, tá? Não misture no pote. Então, vem, ó. E deixa mais claro essas que estão aqui na ponta. Vai ficar mais forte, mais clarinho, ó. Esses que estão mais na pontinha, olha como dá diferença, tá? Ó. Ó, tá vendo? Fica realmente até mais bonito, ó. Uma mais clarinha e depois você vai fazendo um degradê escurecendo, ó. Olha que legal. Você pode usar o amarelo bebê, fica bonito pra misturar, eu gostei. Mas o branco também dá, é que o amarelo bebê ele fica mais suave, ó. Olha que lindo. Tá? Então, ó, aí eu vou conseguir aqui manter o restante que eu tenho que fazer, tá? Que são os outros. Agora só com siena mesmo, tá? Fazer a continuidade que eu falei pra vocês, tanto aqui dentro quanto do lado de fora. Olha então como que ficou. Aí agora a gente volta aqui com o preto pra gente trabalhar a sombra. Então, eu pego o preto aqui, ó, no canto de um lado só do pincel para fazer a sombra aqui nessa parte de dentro. Por isso que eu tinha que fazer as bolinhas antes, ó, porque essa sombra, ela vem por cima delas. Então, mesmo tendo a sombra, a gente consegue ver elas, mas dá um efeito bem bacana, tá? Por isso que eu tinha que fazer elas antes de fazer essa sombra. Na verdade, eu marquei um pouco o fundo antes, né, mas a gente retoca aqui a sombra agora por cima dela, só no canto aqui. Aí, do lado de cá, o que eu vou fazer? Agora, eu tenho que deixar um pouquinho mais claro esse lado. Agora que eu já fiz a sombra pra lá, do lado de cá, eu sei onde vai ficar um pouco mais a claridade. Então, em alguns pontinhos, não todos, tá? Em alguns pontinhos que eu fiz, eu vou pegar o ocre ouro. Não é mais o siena. Agora é o ocre, porque ele é um pouquinho mais claro. Então, em alguns, a gente vai deixar mais clarinho, tá? Ó. Não são em todos, então, tá bem mais juntinho. Então, eu tô abrindo um espaço e fazendo em cima dos que já tava, tá? Só que com mais espaçamento. Ó, tá vendo? Pra ficar mais claro nesses pontos onde bate mais a iluminação. Ó, não é em tudo, só um pouquinho, tá? Olha a diferença que dá, como fica bonito, né? Esse retoque. Ainda agora, com o preto, a gente volta ali, né? Deixa eu pegar um pincelzinho um pouquinho menor. Eu tô intercalando com a linha C522, que é o cabo vermelho, com a C523, que são os pincéis que eu mais uso aqui no meu ateliê, tá? Todos são da Castelo. Ó, com preto agora eu vou sombrear aqui, ó, esse cantinho, ó. Então, eu ponho também a tinta só de um ladinho do meu pincel e trabalho, ó, o esfumado puxando pra cá, pra dentro, né, ó, do cantinho pra cá. Por isso que eu falei que a gente estampava os pontinhos antes. Não precisava ser tão clarinho pra gente dar esse efeito de degradê, ó. Tá vendo? Que a gente já tem
o nosso fundo aqui feito antes já, a estampa das sementes, né, ó. Olha como fica bonito, né? Por isso que não pode ser feito, ela tem que ser feito antes para poder a gente dar esse efeito agora, com a sombra. Olha que legal. Certo? Deixa eu só conferir se não tem mais nenhum cantinho. Pronto. Deixa eu ver. Conferir aqui. É isso mesmo, gente. Aí, aqui do lado de cá, eu posso fazer um pouquinho, tá? Não é muito, não. Agora eu vou pegar um pincel menor. Esse é o C522, número 0, tá? Então, aqui do lado de cá, eu só faço um pouquinho com o preto, ó. No cantinho de cá, ó. Mais batidinho também, ó. Tá vendo, ó? Tô fazendo mais em efeito batidinhas, tá? Pra quê? Pra ficar com acabamento já, porque aqui a gente tem bastante os pontilhadinhos da semente que a gente fez antes, né? Então, ó, se eu fazer esse efeito mais com batidinhas, ele fica até mais bonito por conta do efeito que já tá por baixo. Fica todo parecendo que tem um relevo, tá? Agora a gente vai para as folhas. Mas antes de começar a folha, vamos dar um close. Gente, olha como fica lindo, né? Quando a gente trabalha o efeito do acabamento, olha como fica muito bonito, tá? Bom, a folha, eu dei esse zoom para vocês verem. A minha eco bag, ela é de lona, como eu disse, ela é ruinzinha de grudar. Então ela tá um pouco soltinha aqui. Mas, as folhas a gente pode estar pintando inteiro aqui, só a folha, tá? Por quê? O caule, ele vai ser outra cor, tá? Ele vai ser um pouquinho mais claro, porque eu vou trabalhar outros efeitos nela. Mas na folha a gente pode pintar, tá? A gente já pode adiantar. Lembra que eu falei que a gente faz aquele preenchimento, depois a gente faz a sombra, faz a luz. Mas aqui na pétala não dava, tinha que ser feito já trabalhando na hora mesmo as cores. A folha dá pra fazer desse efeito que a gente já preenche tudo, tá? Então, ó, na folha você vai preencher tudo de verde pistache. Pode preencher todas as folhas, tá? Que depois a gente trabalha o efeito nela, que aqui não tem problema, aqui dá pra fazer, tá? Olha só como que fica, né, o preenchimento de todas as folhas com o verde pistache. Agora, eu vou começar aqui, eu já até comecei a preencher um pedacinho. O caule, ele vai ser essa cor aqui, ó, verde musgo claro, tá? E a gente vai preencher ele todinho. Ah, Pri, mas por que ele vai ser mais claro? Na verdade, é só a base que tá sendo claro, tá? Porque a gente vai trabalhar outras cores aqui, e essas cores a gente vai estar escurecendo. Só que a gente precisa ter um fundo que seja mais claro, pra gente poder escurecer aos poucos. Porque é mais fácil para fazer desse jeito do que deixar bem escurão e clareando, tá? É por isso que aí eu já prefiro fazer mais clarinho, tá? Então, eu preencho aqui. Então, vamos começar a dar efeito nas folhas. A primeira cor que a gente vai usar é o verde oliva, tá? Depois dele, a gente vai trabalhar com o pântano para escurecer um pouco mais, tá? Então, ó, com o verde oliva, eu começo aqui, ó, de baixo, e já vou aproveitando para dar um acabamento na lateral da folha. Um lado dela vai ser mais claro, só que como tá aqui embaixo, aqui eu preciso escurecer um pouquinho, sempre na parte de baixo, tá? Ó, então ele vai ficar mais claro aqui desse lado, só que eu vou trabalhar um pouquinho de amarelo, tá? Para dar uma clareada um pouquinho. Aí eu pego o melão. E desse lado aqui, ó, só onde eu deixei o pistache, eu passo um pouquinho do melão. Então, onde eu tiver um amarelado, um esverdeado mais clarinho,
Eu vou trabalhar com melão para deixar esse verde pistache um pouco mais claro, tá? Ó, com o pântano eu vou escurecer um pouco mais. Ah, e tá vendo aqui? Tem uma folha aqui, eu esqueci de pintar ela. Aí eu já pinto ela depois, mas ó. E aí o pântano eu escureço um pouquinho mais. Ele vai deixar essa parte mais escura, tá? Eu vou fazer mais uma grandona aqui pra vocês verem. Vamos lá. Então eu vou com o verde oliva. Trabalho aqui o meu esfumado na primeira parte. Escurecendo aqui, ó, porque tá embaixo da pétala. Aí eu trabalho ele aqui. Esse lado aqui, essa folhinha, eu esqueci de preencher, ela sai desse lado aqui. Depois eu pego o verde pistache e preencho ali, ó. Primeiro o verde oliva, tá? Um pouquinho, ó. Eu não tô chegando nas bordas, as bordas são mais claras. Lembra que eu falei que o verde pistache precisa aparecer? Agora eu pego o melão para dar uma clareada aqui no pistache, ó. Aí ele fica um verde mais clarinho, tá? E o verde pântano, ele é para escurecer mais essa área aqui embaixo, que é bem escura. Tá bem escondidinha, né? Então essas partes que são mais escondidas é onde a gente deixa mais escuro. Ó, tá vendo? Aí fica os 3 tons aparecendo, né? O mais escuro, o oliva e depois o verde pistache com o melão, tá? E eu vou repetir esse processo aqui em todas, tá? Tudo igual, que nem aqui, ó. Eu acabei de pintar essa folhinha aqui que eu tinha esquecido. Vou fazer mais ela pra vocês novamente. Então, ó, verde oliva, né, que é a nossa sequência. Escurece. E depois, aqui não vai ter a parte clara, tá? Não tem a pontinha clara, mas tem o pântano, tá? Então, a gente vem com o pântano e escurece bem nessa área, tá? Então, ele vai ficar bem mais escuro aqui, porque tá escondidinho, tá? Ó. Certo? E a gente vai manter nessas outras. Essa grandona, eu volto aqui pra gente fazer ela juntinha, tá? Essa que tá aqui abaixo, a gente vai trabalhar ela junta. As outras é igual como eu fiz, tá? Só que depois que a gente fizer todas elas, a gente vai dar ainda um acabamento, tá bom? Olha só como que ficou as folhas, tá? Elas ainda vão ter uma iluminação, só que eu vou deixar por último, tá? Essa daqui e essa eu trouxe para mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá? Seguinte, essa daqui, ela tem um amarelado aqui, então eu vou fazer esse amarelado antes, que é o melão que a gente tá usando para fazer esse amarelado, ó. Então eu passo aqui e trabalho com um movimento circular para fazer o meu degradê, ó. Eu coloco a tinta e com o movimento circular em volta, eu trabalho para fazer o degradê, para ele não ficar marcado. Desta forma aqui, assim, tá vendo, ó? Aí ele não fica marcado, tá? Vou pegar o verde oliva e vou começar a escurecer aqui, ó, essa borda e trabalhar o esfumado, tá? Ó, então, como que eu faço? Também é a mesma coisa, eu coloco a tinta e trabalho com esse movimento circular, dessa forma, para mesclar. Ó, então eu coloco a tinta, mas ó, o movimento circular é para eu mesclar e não ficar marcado, tá? Vou seguir para cá, ó. Nas pontas aqui. E vou trabalhando o degradê, ó.
coloco na ponta e venho, ó, com movimento circular, tá? Coloco na ponta do pincel e vou trabalhando. Essa parte aqui vai ser mais escura, então eu já posso pegar mais tinta aqui, só terminar esse pedaço. Ó, vou pegar mais tinta, ó. Espalho aqui bastante, ó. Bastante mesmo. E trabalho aqui, ó. O movimento circular, como eu disse, ele me ajuda a mesclar sem deixar marcado. Então, ó, tá vendo? É assim que vai ficar mais escuro essa parte, tá? Feito isso, eu vou trabalhar aqui aonde sai os risquinhos da minha folha, porque parece aqueles nervinhos, né? Ó, eu vou trabalhar uma base, tá? E aí eu esfumo um pouquinho dessa tinta que eu acabei de colocar, para ela não ficar muito marcada, ó, tá? Tem um aqui e um mais virado pra cá, tá? Ó. E aí eu trabalho alisando um pouquinho para não ficar marcado, tá? Tem mais um pedacinho aqui. Ó, tá bom? Agora a gente vai pegar o verde pântano. Pra gente terminar essa, porque essa daqui, ela é bem mais escura, então eu já mostro ela pra vocês, tá? Mas, ó, verde pântano. Vou escurecer agora mais os cantos aqui, ó. Então, eu coloco o verde e trabalho o movimento circular. Mais nesse finalzinho dela mesmo. E a minha mão tá bem leve também, porque a lona eu não posso ficar esfregando tanto assim, senão eu acabo tirando a tinta que eu tô colocando. Então eu tenho que tomar mais cuidado com isso também. É como se eu estivesse passando e arrancando, vai ficando uns buracos, sabe? Ó, tá? Aí eu vou deixar isso aqui secar enquanto isso. Agora a gente vai mexer na folha aqui de cima. Eu vou até dar um zoom porque essa daqui é bem pequenininha e ela tem assim, ó. Eu já fiz a parte da sombra em cima, tá? Aí eu venho e puxo um pouquinho da sombra. Essa parte aqui, a divisão, eu deixo ali uma marquinha mesmo dividido com do pistache, né? Eu não cubro e faço outro risco embaixo porque eu vou escurecer essa parte aqui, ó, de baixo. Vou pegar meu pântano para escurecer mais aqui, ó. Tá? Então ele vai ficar assim, mais claro ali no meio e a pontinha com a sombra que já tinha feito antes, tá? Vai ficar desta forma aqui, tá bom? Agora a gente vai trabalhar a iluminação. Para a iluminação e os detalhes com risquinhos, né, dividir o detalhe da folha, eu vou usar o verde musgo claro, que eu usei aqui, tá? Vou pôr um pinguinho de, pode ser água ou esse diluente, ó, Fashion Colors, Aquarela Silk, perdão, gente. Esse aqui é o incolor que eu uso para diluir, tá? Porque a gente vai trabalhar com contorno. Então, para contornar, sempre tinta diluída, tá? Não tem como você fazer com tinta pura. Porque o pincel não desliza, né? Então, não dá certo. Ó, seguinte, olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Peguei meu pincel C600, número 00, e eu vou trabalhar, ó, como se fosse um contorno, mas é só a parte aqui para dar iluminação, ó. E acabamento na folha, tá? É que o meu fundo é claro, então ele não destacaria, mas se eu tivesse pintando isso aqui num fundo escuro, num jeans,
já destacaria mais a borda, sabe? Só que no meu caso aqui, é quase da cor da bolsa, então eu tenho que fazer um pouquinho mais pra dentro, né? Eu não posso fazer na bordinha, eu tenho que fazer um pouquinho pra dentro, ó, tá vendo? Se eu fizer na borda, vai se confundir com a cor da bolsa, então eu tenho que trazer um pouquinho pra dentro, ó. Tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, essa parte de baixo. Na parte de baixo, ó, eu vou fazer o desenho. Aí eu venho aqui e divido esse detalhe. Né? Para dar um charme aqui na folha, tá? Olha aí, que linda que ela fica. Agora é o seguinte, a gente vai mexer com o caule. Eu trouxe um pouquinho para trás o zoom para eu poder mostrar como que ficou as folhas. Olha só que lindo a composição das cores, tá tudo em harmonia, tá? Eu vou agora voltar aqui para vocês verem. Ela tá só com a base do verde musgo claro, tá? A gente vai pegar o siena natural, tá? E a gente vai trabalhar uma parte aqui mais pro meio, tá? Então, imagina que o meio, né, aqui, tá? Então, você vai pegar um pouquinho de tinta e vai trabalhar esse movimento circular de esfumado. Mas você não encosta na borda. Opa, falei para não encostar e já encostei. Eu tô falando pra vocês, gente, minha vista tá muito ruim. A minha vista tá bem cansada. Mas tá, dá pra arrumar, tá? Ó. É com movimentos circulares a gente dá uma exagerada andada pra frente, ó. E aí você vai fazer isso aqui, tá? Até chegar no restante aqui, até aqui embaixo, ó. Ó, movimento circular. Certo? Tá, beleza. Fiz. Eu vou agora, eu fiz até embaixo, tá? Pra vocês aí, porque como eu tô com zoom, mas eu fiz até embaixo, tá? Agora, seguinte. Vou pegar o verde oliva e vou trabalhar mais agora só pro meio dela. Da onde a gente fez, só que agora só no meio, ó. E aqui, ó, eu escureço aqui, que aqui eu tenho que fazer a sombrinha, né? Tá embaixo, tem que ter sombra. Tá, e aí eu vou descer até lá embaixo. Fazer tudo o caule. Agora eu peguei o sépia, que é a única vez que a gente vai usar ele aqui, mas eu vou trabalhar um pouquinho com ele para escurecer aqui, ó, aqui embaixo, né, da onde sai, atrás do girassol, que é mais escuro. E daqui eu trago essa sombrinha mais escurecendo o verde que eu acabei de passar. Mais o meio. E aí vai ficar com essa mescla dessas cores. Tá? E a borda mais clara. Se fosse um fundo escuro, eu conseguiria fazer aqueles pelinhos. Só que aí, nesse caso, não dá, tá, gente? Por quê? Porque o meu fundo é claro.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de branco aqui, ó, só para clarear um pouquinho mais a borda. Mas se você estiver pintando num fundo mais escuro aí, né? Você pode fazer que fica bem bonito, tá? Eu vou pegar um pouquinho do meu verde oliva só para fazer um contorno bem leve aqui na borda, porque eu não gosto de deixar sem acabamento. Mas eu já vou mostrar para vocês como que ficaria com os pelinhos, tá? Porque a imagem de referência que eu tô usando, ela tá feita num fundo preto. Então, dá para vocês entenderem aí o que eu tô falando, né? No caso desses pelinhos do caule do girassol, porque ele tem esses pelinhos no caule. Então, tá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Só que, no meu caso, não tem como fazer, porque é em branco. E aí, por conta do fundo claro, não dá certo. Eu teria que ter pintado o fundo da minha bolsa, mas aí não ficaria interessante. Não era interessante eu fazer isso, tá? Ó, esse aqui é o resultado da pintura, mas eu vou colocar alguns acabamentos aqui com stencil. Mas é mais para vocês verem como sugestão, tá? Mas eu já vou pedindo para vocês deixar o like se você gostou, comenta aí o que você achou, se você vai pintar, se tinha dificuldade em fazer girassol, imaginava que era assim. Aqui, gente, eu fiz do jeito que eu faço, eu acho que é a forma eu acho uma forma fácil de fazer um girassol desse jeito assim, mais realista, vamos dizer assim. Mas me conta aí, o que você achou? E se inscreve aí, deixa seu like, ativa o sininho, tá? Então a sequência aqui você já vai ver como que ficou com os acabamentos. Olha só que lindo que ficou com o stencil, gente. Eu usei um modelo novo que eu comprei faz pouco tempo, então eu tenho a referência desse stencil para vocês. Ele é da OPA, tá? Então, para você anotar, o código é esse aqui, OPA 2987. É uma mandala muito linda, tá? Ele é bem grandão mesmo. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vou limpar ele agora. E aí, ó, dá para usar as bordas aqui para fazer esse acabamento. E como que eu fiz? Primeiro, eu usei esse pincel aqui, ó, que é da Castelo, ó, C556, número 6, tá? Eu gosto dessas cerdas aqui, ó, é bem maciozinha. Eu adoro um modelo assim para trabalhar com stencil, tá? Primeiro fiz uma camadinha de melão, tá? E depois, na borda, eu passei o rústico e no miolinho aqui, nessa parte, com o rústico também. Deixando esse degradê aqui de cor, ó. Fica bem bonito, ó, essa mescla do amarelo com o rústico. O que vocês acharam? Comentem aí que eu quero saber, tá? Nossa aula vai chegando no final. Obrigada a você que assistiu. Ah, não esquece, gente, o risco estará no canal de transmissão, na bio do meu perfil. Procure lá o nome que tá Prica Dicas e Conteúdo. Clica nesse nome que esse daí você vai estar entrando no canal de transmissão que é dentro do meu Instagram mesmo, o risco estará lá. Ou se você preferir, entre no nosso grupo do WhatsApp, o grupo VIP. O link desse grupo estará no comentário fixado do vídeo. E é isso aí, pessoal. Obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.